Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a nossa live especial número 1. Nós estamos dando início a uma live muito gratificante. Deixa eu mandar os aviõezinhos antes de mais nada para os nossos queridos amigos que sempre estão nos acompanhando. Hoje nós vamos ter uma grata surpresa de receber a nossa querida Beth Elizabeth, do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, da cidade de Tuiutaba, o centro que foi fundado pelo nosso querido Jerônimo Mendonça. João Carlos, boa noite, nosso querido amigo. João Carlos já está aqui conosco e amanhã João Carlos estará aqui também, nesse momento, com Jerônimo. Babi, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então estamos aqui quase que mandando os aviõezinhos, enquanto a gente... Deixa eu ver aqui... Vamos devagar para a gente não se perder, né? Boa noite, Mari, seja bem-vinda. Passando para dar boa noite, já está em desdobramento. Babi dorme muito cedo. No Recife, né, a gente costuma dizer que lá o sol se põe mais cedo e nasce mais cedo. E é verdade, não é brincadeira com a Babi, não. Isso é sério de coração, a gente sabe, já estivemos por lá. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Julie, gratidão pela presença de vocês. Deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos e localizar a nossa amiga também. Cadê a nossa amiga querida do coração? Vamos já. Aqui, já achei a nossa querida Beth. Tá muito, muito bom. Vamos então. Bom, aqui agora vamos fixar. Um beijo para o Everton, viu? Vamos aqui fixar o comentário. Antes que a Babi me dá bronca, a Babi fala, fixa o comentário, né, Babi? Lembra que você sempre falava? Até que eu aprendi a fixar o comentário. Pronto, live especial número 1 com Beth Martins. Nery Rodrigues, seja bem-vinda. Boa noite, Morgana. Estamos aqui então. O PIS, acho que é Douglas, se não me engano, né? Eu acho que é Douglas, a Mari que falou, né? Mas deve ser. Se não for, coloca para mim, por gentileza. Vamos ver se a Beth acho que ainda não chegou aqui na live. Deixa eu ver onde está a Beth. E a Beth? A Beth não chegou, não. Vamos aguardar. Bom, enquanto a Beth não chega, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Enquanto a Beth não chega, nós vamos dar os recados. Bom, Kiane, boa noite, querida. Hoje, a Beth chegou, já vou trazer a Beth aqui então. Na verdade é assim, hoje então nós vamos trazer a Beth, e para a gente não se alongar mais, né, vamos já trazer a Beth e depois a gente continua, nos recados a gente deixa para o final então, vamos lá. Beth, eu já vou te trazer aqui para a gente, tá bom? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Vamos aguardar a Beth. Ontem na nossa live teste deu certo. Fizemos uma live teste com a Beth rapidinha, bem mais rápida que nós fizemos com o João Carlos pelo Encontro Espírita, mas deu tudo certo, né? Agora só vamos aguardar a Beth. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo trazer a Beth. Estou convidando a Beth, vamos ver. Fiz do mesmo jeito, né? Vamos ver. Então, aí, tá certo. Boa noite, Beth. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos que sintonizam com as reflexões de Aloísio, com o nosso querido Jerônimo, com esse projeto maravilhoso de levar o Evangelho de Jesus, espargindo fé, esperança e muitas alegrias aos corações que sintonizam.
com esse momento. Obrigado, Beth. Boa noite a você. Isso, eu ia até falar para você afastar um pouquinho mais Isso, perfeito. O enquadramento. A gente vai acertando, viu, Beth? O pessoal está te cumprimentando aqui, o João Carlos, o pessoal todo. O João Carlos vai estar na live especial 2, juntamente com a Martiele, pelo Pensamento Espírita, que vão estar fazendo a live especial 2 amanhã, comentando sobre mensagens de Jerônimo. E eu fico muito, Beth, mas muito feliz mesmo da sua presença aqui entre nós. E eu queria até que você se apresentasse, falasse quem é você, de onde que você é, que a gente sabe, né, que é de Tuiutaba, como que você conheceu o Jerônimo, como que é o centro do Jerônimo, que a gente morre de curiosidade para conhecer. Cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, ó, a Cláudia, que é a mãe da Mari, do Everton, a Deia. Sejam todos bem-vindos, viu? Luísio, é uma grande oportunidade que você nos oferece. O nosso carinho a todos que você citou e àqueles que nos veem nesse instante. Meu nome é Elizabeth, mas tenho o apelido de Beth. Nasci aqui em Tuiutaba, a cidade que o Jerônimo também nasceu. Conheci o Jerônimo aos 23 anos de idade. Ele já havia construído o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E fomos fazer parte da sua equipe. Como o Jerônimo sempre levou a todos que o buscavam, que faziam parte da sua equipe, o seu grande estímulo era o trabalho. Então eu conheci o Jerônimo e já iniciei as atividades no Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Mocidade Espírita, campanha fraterna do Quilo, campanhas outras que nós fazíamos parte, programa num rádio local, que ele tinha um programa. Todas as atividades da casa nós fizemos parte, desde o início, pelo estímulo, pelo apoio do nosso querido Jerônimo. Eu fui presidente pela primeira vez dos Ceareiros de Jesus aos 27 anos. Eu me achava muito jovem e disse para o Jerônimo, olha, eu acho que isso não é assim aconselhável pela minha idade. Nós íamos ao Chico de 15 em 15 dias. Hoje eu percebo, Luiz, que aquelas visitas, que aquelas orientações que nós recebíamos, elas são muito próprias para os nossos momentos atuais. Nos orientava naquela época e hoje é uma luz, é uma bússola que nos conduz no trabalho. E fomos até o Chico e nós colocamos para ele a minha dúvida. E ele disse, não, minha filha, pode aceitar. E nós aceitamos, e com o apoio do nosso querido Chico. E ele disse que eu daria conta sim, nós seríamos assistidos pelos nossos mentores. E ele disse, minha filha, Bezerra de Menezes vai te assistir, confie. E nós aceitamos essa presidência. Porque quando nós tomamos essa iniciativa de ir até o Chico, nós esperávamos que ele dissesse, não, você é muito jovem, mas pelo contrário, ele nos apoiou e nos deu aquela força e nós continuamos. Porque à medida que nós formos conversando, eu vou contando para você essa atividade, essas visitas, porque fui presidente aos 27 anos de idade e logo após nós fomos fundadores do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. A Márcia entrou para a presidência e eu como tesoureira. Eu permaneci desde o início, desde a primeira ata que fizemos, para levantar fundos, para organizar o nosso trabalho. Eu fui tesoureira por 15 anos.
No Ceareiros de Jesus também eu fui presidente, mais ou menos isso. Nossa, Beth. Eu, às vezes, queria sair porque eu casei, eu tive meus filhos, 3 filhos que eu tenho. Cada gravidez, nós estávamos numa etapa de trabalho. Todas as atividades que nós realizamos ao longo desses 15 anos, geralmente, nós tínhamos ao lado as tarefas do lar, tínhamos ali os filhos nascendo, né? E com a Sim, graça de Deus, tudo dava certo. Nós conseguíamos conciliar o nosso, vamos dizer, o nosso programa reencarnatório, que também estava incluído o lar, os filhos, a tarefa com Jesus. Quando eu falo disso, não é para falar da minha pessoa, é para trazer aos jovens esse estímulo que nós somos capazes. A maternidade, a juventude, nada nos impede de servir Jesus. Então, nós tivemos todas as tarefas possíveis que, na medida da nossa conversação, nós fomos falando. Vamos falar do Jerônimo, do início do nosso querido Jerônimo, porque ele também, no livro que você está aí fazendo, Crepúsculo de um Coração, o sim. prefácio ali nos fala fatos muito importantes desde a sua infância, para não dizer até mesmo desde o seu nascimento, até aquele momento em que ele abraçou a tarefa junto a Jesus com todas as forças, com todo o amor, com toda a resignação, com todo o seu exemplo, que nós todos hoje estamos aqui refletindo em torno desses exemplos. Para nós, falar do Jerônimo é falar dos seus exemplos, é falar do seu trabalho, falar da sua força para que nós também tenhamos forças, fé, confiança no que o Cristo nos propõe. O Jerônimo entregou-se desde a sua infância a essa trajetória de servir a Jesus de alguma forma. Nossa Icanusa Bittar, que faz o prefácio aí, ela relata que quando o Jerônimo nasceu, ele nasceu em 1939, aqui em Tuiutaba, nessa mesma rua aqui do nosso centro espírita, Ceareiro de Olha só. Jesus. E eu também moro aqui também, nessa mesma rua, 16, aqui do nosso centro espírita. Nós fazemos parte aqui desse quarteirão há um tempo. Então, Aham. o Jerônimo nasceu ali próximo do local aqui, é na rua 16, ali entre 7 e 9, me parece. Sua mãe, muito pobre, era uma pessoa dinâmica, uma pessoa de muitos valores. Para sustentar a família, ela lavava roupas para fora. Ela teve 9 filhos. O seu marido, o seu Altino, pai do Jerônimo, teve uma família antes, tem irmãos do Jerônimo por parte do pai. Mas da Sim. mãe são 9 filhos. E o pai do Jerônimo também teve um problema parecido com o Jerônimo. Ele também teve uma doença que ele foi perdendo os movimentos. A dona Nossa, não Antônia, sabia desse detalhe, não. mãe do Jerônimo, ela nos contava que o seu Altino, nos últimos dias dele, ele ficou tão pequenininho, ele foi atrofiando. E ele cabia num berço. Para ele não cair, eles colocavam como um bebê no berço. E a dona Entendi. Antônia, com toda a luta para manter essa família enorme, ela tirava dos braços. Muitas vezes ela renunciava o alimento para dar aos filhos. Olhava o marido doente, os filhos. E o Jerônimo apresentou
desde pequeno, a enfermidade que mais tarde foi agravando. Ele reclamava muito de dor nas pernas. Era uma criança que exigia cuidados. E a dona Antônia assistia esses filhos com todo amor. E eles também buscavam os seus caminhos. O Jerônimo interessou-se pela vida religiosa desde criança. Só que ele conheceu a igreja presbiteriana aqui de Tuiutaba. Ele fazia parte desde aquelas aulinhas que a gente sabe de evangelização, né, das Sim. igrejas evangélicas. Ele fazia parte e era feliz de participar, porque ele se interessava pela religião. Aos 7 anos de idade, ele já frequentava essa religião. Com 14 anos de idade, ele já se emocionava. Nos conta o próprio livro aí, você deve ter feito esse comentário, que o dia Sim. que o pastor falou do filho pródigo, ele foi a lágrimas. Ele compreendeu que o filho pródigo ali seria a simbologia do seu retorno para Deus. Olha, Porque até todos me nós emociono, Beth. conhecemos Deus em algum tempo das nossas vidas. E às vezes desviamos por interesses pessoais, por alegrias que nós consideramos imperdíveis. Mas um dia nós descobrimos o vazio que a vida material, que a vida dessas emoções passageiras deixa nas nossas almas e retornamos a Deus. Buscamos Jesus para a nossa renovação. E Jerônimo, ele com essa idade, até é muito interessante, ele trabalhava desde pequeno. Eu não vou falar das profissões dele aqui hoje, porque eu já falei em outras lives. Mas Sim, fica tranquila. eu vou falar de uma profissão que eu não falei nas outras lives, e muito importante. Ele era engraxate. Ele engraxava para ajudar a mãe, para comprar aquilo que ele gostava. O primeiro evangelho do Jerônimo, ele comprou com seu próprio dinheiro, porque ele perdeu sua avó, a sua vovozinha, que era uma pessoa bondosa. E lá na igreja presbiteriana, eles disseram para ele que ela não teria salvação porque ela não era membro da igreja. O Jerônimo já era. Ele já tinha se batizado, até aí relatado, que o dia que perguntaram quem quer entregar-se a Jesus, ele foi o primeiro a levantar a mão. E se batizou. E assim, ele perguntou para o pastor qual que seria o destino da sua avó tão bondosa, tão trabalhadora. Ele conhecia as virtudes de sua avó. Falou que ela não teria a salvação, o paraíso, e o Jerônimo ficou muito triste. Mas aqui em nossa cidade, tínhamos um espírita muito bom, muito humilde, o senhor Gabriel Galdino, presidente do Centro Espírita Amor Fraterno, e o Jerônimo procurou. E o seu Galdino orientou o Jerônimo. Disse para ele: olha, não existe isso, a vida continua. Deus nos considera não pelas nossas religiões, mas por aquilo que somos. E deu um alento muito grande ao Jerônimo. Naquele dia, o Jerônimo disse que descortinou para ele um novo horizonte. Abriu a sua esperança. E ele teve, no íntimo do seu coração, uma fé diferente. Aí que ele, com o dinheiro que ele engraxava, ele comprou o seu primeiro evangelho. E começou a frequentar essa casa que se chama, até hoje nós temos aqui, ali na Avenida 7, o Centro Espírita Amor Fraterno. Ele fazia o trabalho desde que ele entrou para ali, junto com os que faziam parte da casa, né? Ele tinha um carinho muito grande. E até um pedacinho que eu vou contar aqui, que ele também aqui contou, que quando ele vinha desse centro, que ele voltava para sua casa, ao retornar,
ele morava num bairro distante, ele já havia crescido um pouco, já tinha lá seus 15 anos, ele vinha sozinho, naquele tempo usava terno, e ele disse que certo dia ele estava retornando e num bar por onde ele tinha que passar estava tendo uma batida policial. E pararam o Jerônimo e pediram um documento, e ele não tinha, ele era um jovem. E o soldado, né, que o abordou, olhou assim e pediu para ele tirar o que era aquilo. Era o evangelho que ele trazia dentro do terno. Ele disse que naquele momento o policial disse para ele, pode ir embora. Ele brincava e dizia, olha, como que nós temos crédito com o bem. E ele voltou Exato. para casa sem mostrar documentos. Pode falar. E Não, é assim, fantástico. então, isso ele contava para a gente. Ele frequentando essa casa, tem passagens interessantíssimas que nas nossas lives, em comentários, já foram ditas. E ele passou a frequentar depois uma mocidade, chama UMEI aqui em Tuiutá, União da Mocidade Espírita. Lá ele começou a fazer todas as atividades que quando nós também iniciamos, nós fizemos. Ele foi fazer a campanha do quilo, ele frequentava os estudos da mocidade, fazia visitas fraternas, porque o Jerônimo ele teve uma dedicação muito grande a pessoas necessitadas que estavam em presídios, mas na época da sua mocidade ele não frequentava ainda. Depois é que ele foi fazendo parte dessas atividades de frequentar o presídio. Na época, os jovens ali reunidos faziam trabalhos muito importantes. Ele fazia já palestras. Temos lá, na sua mocidade, vamos dizer assim, companheiros aqui de Tuiutaba que se destacaram. Manuel Tiburcio, Jerônimo Tiburcio, espíritos especiais, João Tiburcio, que faziam parte dessa mocidade. Foi até que ele estava naquele processo gradativo de perder seus movimentos. Porque primeiro ele usou uma bengala, foi a primeira atitude, ele tinha uma vontade imensa de ir ao Chico, e ele mancava de uma perna, ele andava com dificuldades e queria ir a Uberaba. Ele tinha uma irmã que morava em Uberaba, mas não tinha o dinheiro da passagem, ele falava. Mas um dia ele deu jeito de ir a Uberaba e conheceu o Chico, muito tímido, humilde ali, acompanhando o nosso querido Chico. Ele tinha já seus 17 anos. Começou a acompanhar o Chico na peregrinação do Chico. Peregrinação, nós tínhamos aqui, nos Ceareiros de Jesus, os moldes desse trabalho. É uma visita à periferia, visita a casa, leva o evangelho, doa alguma coisa material, leite, pão, aquilo que a gente tem a possibilidade de doar àquelas famílias carentes. Lá em Uberaba também tinha, naquele tempo, o local da peregrinação aqui também é um bairro muito pobre, de chão batido. O Jerônimo, a tarefa dele na peregrinação era carregar o lampião, porque não tinha nem luz elétrica. Aqui também não tinha, no começo da nossa peregrinação. Ele carregava o lampião. Mas ele diz que tinha muitas dores durante esse trabalho. Ele fala que via aquele pessoal todo aproximando-se do Chico, né? Ele tinha aquela vontade também de aproximação, mas tinha timidez. E certo dia, ele diz que teve tanta dor, ele via também falar-se de um perfume maravilhoso que tinha no local de nossa querida Sheila. O ambiente era todo perfumado. E o Jerônimo usufruía daquela beleza, e o Chico, muito modesto, não fazia comentário algum. E o Jerônimo dizia assim, eu acho que eu sou tão insignificante
que essa Sheila não vai lembrar de mim. Ela vai lembrar dessas pessoas importantes. Mas certo dia, com muita dor, eles que teve que encostar no muro, porque ele não conseguia mudar os passos. O Chico disse assim para ele: meu filho, a nossa irmã Sheila pediu que eu te desse esse café especial. E entregou uma xícara de café para o Jerônimo. O Jerônimo disse que o café era só perfume. Ele sorveu até a última gota. E aquele perfume ficou nele e a dor passou. Ele continuou indo lá no Chico. Em 1959, ele até fala como um marco, o Chico ele aproximava dele, mas com mais intimidade. Ele tinha uma vontade imensa de receber um beijo fraterno do Chico. E nessa oportunidade, nesse ano, o Chico aproxima dele e dá 3 beijos nele. Tem aquele carinho, ele continua aquela amizade, aquela conversa, aquela forma de orientar desde essa época. Isso ele ainda era muito jovem. E ele continuou fazendo palestras, trabalhando, materialmente falando. Ele fazia tudo, ele tentava tudo. Ele foi balconista, ele trabalhava como vendedor. Naquele tempo, eram os armazéns, né? Nós não tínhamos ainda os supermercados. Sim. Ele foi professor na zona rural. Ele tinha várias formas de trabalhar para ganhar o seu dinheiro. E trabalhava espiritualmente. Até que um dia ele teve a ideia de construir um centro, que foi o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E começaram a campanha. Uma equipe da época o apoiava, o acompanhava. Ele fazia já as suas viagens para fazer campanhas para levantar o Centro Espírita. Ele recebeu doação do terreno que ele construiu, da casa onde ele morou, até o seu desenlace. Sua família morou ali naquele local. Foi doação de amigos verdadeiros, pais espirituais dele. Inclusive, aqui no Crepúsculo de um Coração, ele dedica a esse casal o livro Crepúsculo de um Coração. Ele visitava, na época, a redondeza aqui. Ele não viajava muito longe, não. Ele ia às nossas cidades aqui ao redor. Então, ele relata aqui no livro várias experiências vivenciadas nessa visita que ele fazia às cidades para levantar fundos para construir o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Ele nos conta que na cidade de Tupaciguara, que é aqui perto, ele foi para fazer uma campanha e falou no rádio, né, que ele estava ali para levantar fundos para a construção desse centro. E ele estava hospedado na casa de um senhor que se chamava Orlando da Silva. E o seu Orlando, dando maior apoio, recebeu naquele dia na sua casa, aí como se vinha em Araraquara, ele recebia as pessoas que iam visitar o Jerônimo. Uma senhora velhinha de 76 anos, muito humilde, apoiada numa bengala, né? Ela chegou, cumprimentou o Jerônimo e deu uma grande lição de amor naquele dia. Ela falou: meu filho, eu te ouvi no meu radinho. Veja bem, nós que estamos bons, não construímos um centro espírita. E você sai viajando para construir um centro espírita. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu trouxe. Meia dúzia de ovos para você fazer gemadas e fortalecer os seus pulmões. Todos choraram naquele momento, na sala. Jerônimo, que ele também chorou. Na emoção de ver aquela pessoa tão humilde,
dar ali aquela lição de desprendimento, mesmo até de abnegação. Ela andou 1,5 km para chegar até onde o Jerônimo estava, andou a pé. Ela morava numa Olha, chácara próxima a Tupaciguara. E o Jerônimo, nessa mensagem, ele deixa lá no final, né? Que a gente gosta muito de repetir. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, e nem tão rico que não tenha algo para receber. Então ele fala daquela senhora e ao mesmo tempo nos deixa essa lição profunda. Ele vai contando no livro, né, suas viagens. E ele, de um humor incrível, né? Vamos dizer, uma forma de viver diferenciada. Era a sua alegria. Ele tinha uma alegria que poucos que são normais têm ou nem têm, né? Às vezes a gente tem tudo, está tudo bem e a gente acha motivo para fechar o nosso rosto, para lamentar, né? Isso a gente não ouvia dele momento algum. Então, ele conta, e rindo para nós, que ele, achando graça, ele não importava, às vezes, das coisas que ocorriam com ele nessas viagens. Ele disse que ia falar no centro espírita, e o senhor presidente disse, olha, você não importa, mas eu vou fazer uma propaganda sua aí. Vou pedir o nosso Propag. Propag, aqui na nossa região, é um carro de som que faz convites, que passam notícias da cidade, né? E faz convites, propagandas, uma espécie de uma rádio ambulante que faz divulgação, né? E sei. o Propag saiu. E o senhor, que era o presidente do centro que ele foi falar, colocou assim, venham assistir o Aleijadinho, que vai falar nessa noite. Ele pensou, nossa, mas por que pode? Não precisa falar que eu sou o Aleijadinho. Mas quando foi à noite, ele falou, compensou, porque o centro ficou repleto para ver o Aleijadinho. Então ele foi levantando recursos para a construção do Centro Espírita Ceareiros de Jesus dessa forma. E foi inaugurado em 1970, em setembro, 13 de setembro. Olha só. Ele inaugurou o Centro Espírita. Quando nós chegamos no Ceareiros de Jesus, foi em 75, o centro já tinha 5 anos de funcionamento. E essa trajetória que eu te falei, de trabalho, que nós fizemos parte, aí já fazíamos parte da equipe, éramos trabalhadores, e o Jerônimo continuava sempre na sua tarefa de divulgação, de trazer os recursos para a manutenção do centro espírita. E aí, quando nós já estávamos na idade de 27 anos, que eu fui presidente, passou, me parece que 1 ano, eu não tenho bem certeza quanto à data. Nós fomos ao Chico, Jerônimo e algumas pessoas. Chegando lá, nós ouvimos, aliás, a leitura das cartas que o Chico recebia, as psicografias. Sim. E naquela noite veio uma psicografia de uma jovem, que a jovem não tanto, ela desencarnou e deixou o seguro de vida dela para ser doado para creches. É Alzira o nome desse espírito. Estava lá a mãe dela, e na carta ela escreveu assim: mamãe, essa carta é para você e para amigos que aqui estão ligados à creche. A creche, mamãe, é o pouso do amanhecer. Nossa. Eu achei aquela frase maravilhosa. E disse para o Jerônimo, vou escrever e escrevi. Não podia pegar a psicografia. A nossa irmã Márcia estava aqui em Tuiutaba, ela não tinha ido. Eu escrevi aquela frase e trouxe
para mostrar para companheiros numa creche que nós fazemos parte, Josefina de Magalhães, e mostrei. Só que as pessoas não se encantaram como eu encantei. A Márcia encantou com aquela frase. Eu disse, Márcia, olha que coisa linda. Ela falou, vou ligar para o Jerônimo e nós vamos levantar a nossa creche. Por quê? Porque essa creche já tinha sido projetada antes por essa companheira Icanusa, o Jerônimo, uma equipe, e não deu certo. O Chico orientou que não era o momento ainda. Aí a Márcia ligou para o Jerônimo. O Jerônimo, na hora, disse, vamos sim. E começou-se a campanha. E entrou nessa equipe os trabalhadores, como eu disse, a Márcia era presidente e eu tesoureira. Fizemos parte dessa fundação, construímos o Lar Espírita Pouso do Amanhecer em 9 meses, tempo recorde, onde nós Uma gestação, né? Recebemos constantemente as orientações do nosso querido Chico para que nós acertássemos. Nós tínhamos, eu penso que eu tinha 29 anos e a Márcia 33, uma coisa assim. Nós éramos bem jovens, então nós tivemos um apoio muito grande do Chico. E tudo foi maravilhosamente acompanhado, abençoado pelos bondosos amigos espirituais, que tanto nos auxiliava aqui como o Jerônimo, que saía pelo Brasil todo fazendo campanhas. Quando às vezes a gente chega num local, é muito comum saber que o Jerônimo passou por ali. Ele ia para o sul, ele ia para o estado de São Paulo, acompanhando sempre a nossa atividade aqui. Depois, a manutenção. Quando ele desencarnou, em 89, nós ficamos já com a creche funcionando há um tempo já, né? Ele desencarnou em 89. Mas o seu auxílio continuou, de alguma forma invisível, através dos amigos que ele adquiriu no Brasil. A Márcia visitou lugares onde ele tinha compromisso de palestra. Os amigos que nos conheciam continuaram nos apoiando no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Nós nunca perdemos esse liame desses amigos que o nosso querido Jerônimo adquiriu nessa tarefa árdua, onde ele renunciou, onde ele teve todo o sacrifício que nós conhecemos. Toda vez que nós vamos relatar algo do Jerônimo, a gente lembra de um ângulo que foi esquecido, porque não é possível registrar tanto, principalmente quando nós não sabemos, na realidade, o que significa tudo aquilo que nós vivenciávamos. O Lar Espírita Pouso do Amanhecer está hoje em funcionamento. O Centro Espírita Ceareiros de Jesus está em funcionamento. Ele tinha muitos sonhos. Ele sonhava alto. Quando eu digo sonhos, no sentido positivo, de trazer algo melhor para a nossa Ituiutaba, para as nossas casas de trabalho, para o Espiritismo. Ele trabalhava há um tempo na Feira do Livro. Ele teve um trabalho maravilhoso com a Feira do Livro Espírita em Ituiutaba. Ele tinha lá nas rádios de Ituiutaba um programa onde ele falava, o programa chamava Atualidade Espírita. Depois, ele ganhou um horário na televisão. Era uma repetidora da Globo, aqui em Ituiutaba. E ele tinha lá um horário, ele tinha um horário das 6 horas, que ele fazia uma reflexão, dava-se o nome de Ave Maria. Era uma reflexão de 5 minutos. E ele passava tudo isso para nós que éramos da equipe, com toda a confiança. A gente fazia parte desse trabalho dele quando ele viajava. E depois, quando ele desencarnou,
nós assumimos essas atividades. Eu ia falar da visita à cadeia, né? Ele tinha um carinho muito grande pelo presídio. Na sua dor, nas suas experiências, a sua sensibilidade era muito grande diante da dor alheia, por tudo de bom que ele tinha e tem, né, no seu coração. Ele visitava o presídio, ele levava toda a forma de fazer feliz aqueles presidiários. Ele fazia galinhadas para levar lá, ele levava o evangelho. Os presos achavam assim uma coisa muito importante a sua presença ali. Ele deixou esse trabalho também, há algum tempo nós também o substituímos, um trabalho delicado, mas que ele fez com muito amor. Ele construiu, em frente ao Centro Espírita Cearense de Jesus, numa época em que a impressão ainda não era como hoje, porque imprimir hoje é a coisa mais simples, né? Sim. Naquela época, ele ganhou uma gráfica. Então, ele desenvolveu um trabalho muito importante nessa gráfica. Ele preparou o tipógrafo, ele preparou tudo, e naquele tempo ele fazia mensagens. Ele divulgava, né? Ele passava aquelas mensagens muito importantes para as nossas campanhas. Ele mandava para vários lugares para onde ele ia visitar, geralmente ele levava. Ele fez um trabalho assim muito importante. Essa gráfica, ela não sobreviveu devido à modernidade. A gráfica chamava-se Kaibarschutel, e ela não sobreviveu, mas ficou ali, aquela lembrança de tudo que ele, na época, teve a oportunidade de fazer com a gráfica. Ele construiu um centro espírita na zona rural, uma fazenda aqui próxima, né? Ele construiu esse centro. Às vezes a gente ia lá fazer palestras. Ele preocupava muito com a divulgação. Porque hoje nós temos consciência, o estímulo que ele levou às cidades que ele visitava para a construção de centros espíritas, de casas de assistência, sempre porque eu morei no estado de São Paulo. Pelo trabalho do meu marido na Nestlé, nós fomos transferidos. Eu morei em Araraquara, aí eu tive a oportunidade de conviver com vocês aí em Araraquara por 3 anos. E fomos para Rio Pardo, para Araras, e todas essas cidades, nós tínhamos uma notícia do Jerônimo. Araraquara, muita notícia, né? Porque eu vi aí obras que ele estimulou. Fomos conhecer Centro Espírita Jerônimo Mendonça, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, né? Várias outras obras assim, em Campinas, né? Nós tivemos oportunidade de ver. Então, esse trabalho do Jerônimo é um trabalho que nós levamos tempo para descrever. Mas a sua lição de vida é tudo que nós devemos nos espelhar para que nós tenhamos mais resignação diante dos nossos problemas, mais fé diante dos desafios que se apresentam. Nós estamos numa pandemia, onde somos chamados à fé, somos chamados à resignação, somos chamados ao amor, não deixar para amanhã nada que podemos realizar no dia atual. Vivenciar esse dia de hoje com toda intensidade de amor, dedicação ao nosso próximo e aos nossos semelhantes. Temos exemplos e exemplos de humildade que colhemos nessa convivência. A Márcia, nossa companheira, também está no prefácio, e ela ali, ela relata algo muito importante, que depois que ela conheceu Jerônimo, ela compreendeu o verdadeiro sentido da reencarnação. Encontrou nele um pai espiritual. Encontrou nele um amigo, que ele era
realmente tudo isso para a nossa equipe. Ele tinha um carinho conosco, acreditava no nosso potencial, ele nos entregava com toda a confiança as atividades que eu relatei aqui, e nós fizemos parte. O pouso do amanhecer, ele trazia os recursos e nós canalizávamos. E ele, com toda a confiança, nos entregou a oportunidade do trabalho. Um humor incrível. Nos fazia chorar, porque, às vezes, tem momentos em que a nossa sensibilidade não percebe a intensidade de uma luta. Hoje eu estava aqui refletindo em tudo que ele passou e comecei a pensar que não é fácil ter fome, não é fácil não ter um sapato para calçar. Ele enfrentou tudo isso. Não é fácil enfrentar situações que ele passou, dormir em colchão de palha, porque nas suas vidas pretéritas ele viveu apogeus, ele viveu famas, ele viveu luxo, viveu algo que ficou para trás. E hoje, nessa presente reencarnação, quando eu digo hoje, no sentido figurado, ele soube deixar tudo para trás e não perdeu um patrimônio incrível que se chama alegria. Como a gente deve ter alegria de viver? Como a alegria deve fazer parte das nossas vidas como um medicamento, como um elixir de juventude, como algo que alimenta o outro e alimenta nós mesmos de ânimo e de coragem. É tão bom ser alegre e sermos felizes. Eu me lembrei que ele nos fazia rir muito nos momentos em que nós passávamos juntos, refletindo em coisas sérias, mas ele nos contava fatos tristes que tornavam até alegres. Ele nos conta um fato interessante. Eu não sei se aqui no Crepúsculo está registrado, que um dia ele estava com a sala repleta de pessoas conversando sobre doutrina espírita. E trocavam ideias, e nisso chegou uma senhora. Essa senhora, muito pobre, muito humilde, morava num sítio aqui perto. E ele disse que não deu, cumprimentou-a, mas não deu aquela importância, porque estava ali amigos, trocando ideias, conversando. Mas a senhora interrompeu e disse: Jerônimo, eu moro aqui no sítio, aqui perto, estou tendo um sério problema. As minhas galinhas estão morrendo, Jerônimo. O que eu faço? Jerônimo disse que nem tinha palavras para orientar aquela senhora. E ela disse: eu vim aqui para o senhor rezar, para minhas galinhas não morrer. Eu vivo dos ovos, dos frangos. E o Jerônimo fez até uma brincadeira com ela. Falou: ah, minha filha, o primeiro pintinho que nascer lá, a senhora dá o nome dele de Jerônimo. E a senhora, humildemente, nem percebeu que era uma brincadeira, foi embora. Ele disse que quando percebeu, para retificar, para conversar, ela já não estava mais na sala. Passa-se os tempos, chega essa senhora lá, né, dando notícia para ele: ó, Jerônimo, desde aquele dia, nunca mais as minhas galinhas morreram. E o pintinho, o senhor disse que eu pusesse o nome de Jerônimo, eu pus. Ele vai morrer lá, viu, seu Jerônimo? E o Jerônimo que deu aquela gargalhada: minha filha, não era bem isso. Mas é daquela senhora, né? Deu a ela a proteção que ela necessitava. Então, assim, eram seus relatos que nos faziam sorrir. São inúmeros os exemplos de amor, de caridade que ele dava a todos nós.
ele era desapegado, eu acredito que é desapegado, porque ele está em trabalho pleno, ele deveria às vezes até reencarnar, mas as atividades na atualidade, elas são intensas. Eu acho que o Jerônimo prorrogou um pouco o seu retorno, porque assim que ele desencarnou, nós tivemos a orientação que ele haveria de reencarnar rápido para completar o seu trabalho. Mas depois nós percebemos que isso não ocorreu devido à necessidade de apoio a amigos, a companheiros, a atividades que assim exigiam. É isso. Quer falar alguma coisa, Luiz? Nos Não, perguntaram. eu estou emocionado, Beth. Sinceramente, estou emocionado. O pessoal também está muito, muito feliz. Estou vendo nos comentários, Beth, realmente nos toca profundamente. Beth, pode ir falando você, Beth. Eu falo muito todo dia. Fique à vontade, querido. Então, vamos contar, ainda faltam alguns minutos, né? Vamos relatar. Não, pode continuar mais. Se você quiser, a gente vai até amanhã cedo. Vamos relatar algumas experiências, né, que nós temos ao lado dele. Em todos os relatos que nós já fizemos, existe um muito interessante que eu me lembrei aqui, quando ele entrou para a doutrina espírita, logo depois, lá junto do Centro Espírita Amor Fraterno. É uma passagem muito interessante que ele, em juventude, ele tinha muita vaidade, ele era um jovem como outro qualquer. Isso é relatado aqui no Crepúsculo de um Coração. Ele jogava bola, ele tinha tudo que um jovem tem para divertir. Ele ia ao cinema, ele visitava pessoas assim aos domingos, e eram dias muito alegres. Ele gostava muito de música. O Jerônimo era apaixonado por música. Tanto é que ele tem essa ligação com o nosso Roberto Carlos, coisas que a gente não evita de falar, porque o Roberto é aquela pessoa pública que tem essa imagem diante dos seus fãs, mas diante do nosso coração, Aloysio, é um grande benfeitor. E o Jerônimo tinha sua sala sempre com pessoas que tocavam músicas e ali alegrava o ambiente. Eram artistas que o visitavam. Nós tivemos oportunidade de receber, como forma de doação, alguns shows, né, do Roberto, de outros artistas. Dalva Guiar, Alcione, doou para o nosso Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Isso, nesse período em que ele estava acamado, né? Ele tinha esse contato, mas alguns vieram depois do desencarne dele. A Alcione veio depois do desencarne dele visitar nosso Ituiutaba, nos dando aqui um show aqui para o Pouso do Amanhecer. O Roberto também nos deu, e foi aquelas pessoas que nos acompanharam ao longo da construção da nossa atividade, né? Alguns que eu digo, Roberto, outros amigos que nos ajudaram, duplas sertanejas, que já estão até desencarnados. A gente está citando isso agora, por um sentimento de gratidão e para justificar esse liame que o Jerônimo tem com o mundo artístico. Ele tem um liame muito grande. Ele gostava de cantar, ele gostava de falar poesias, ele tinha uma alma poética, né? E trazia muitas alegrias. Ao mesmo tempo em que ele tinha aquela seriedade de nos passar valores, de nos passar essa forma da arte, da música que ele cantava, ele tinha lá as alegrias
de nos fazer sorrir, por motivos que daqui a um pouco eu vou lembrar mais de alguns fatos interessantes dele. Mas na época do seu Galdino, ele era ainda jovem, aquela época que ele era encantado com Tarzan. Isso já foi relatado por muitas pessoas que falam dele. Ele era um jovem alto, não tão forte, ele era aquela pessoa, assim, de uma boa aparência, um jovem bonito, ele tinha 1,80 m, o Jerônimo. E encantado com Tarzan, diz a mãe que ele tinha mania de se postar diante do espelho e falar aquele grito do Tarzan, com toda euforia, ele tinha aquilo, né? E certo dia ele estava lá no Centro Espírita Amor Fraterno, ele nos conta que naquele dia foi visitar o Centro Espírita para uma palestra, uma pessoa que ele nem lembra do nome, de São Paulo, era um palestrante. E o trabalho era feito assim, a metade era palestra, depois uma comunicação mediúnica. E o senhor era palestrante e era médium, um médium inconsciente, de incorporação. Incorporou um espírito feminino e disse que aquela mensagem era para um Tarzan que estava ali, que ia ser modificado, que a selva da dor ia começar e que ele deveria segurar no cipó da esperança. Uma mensagem mais longa. E ele disse que ficou admirado de ver voz feminina. A voz daquele médium modificou. Ele disse que quando o médium terminou a comunicação, terminou o trabalho, passou perto dele e olhou para ele. Aí ele perguntou para o Sr. Galdino: Sr. Galdino, mas ele dirigiu aquela mensagem para mim, passou perto de mim, não falou nada. Aí o Sr. Galdino falou para ele: Jerônimo, é assim mesmo, ele é médium, ele nem sabe o que ele falou. Se você sabe que é para você, presta atenção. Aí sim, começou a selva da dor e o tempo todo ele ficou firme, segurando o cipó da esperança. Nós somos testemunhas disso. Então, nas suas viagens, ele tinha muitas experiências. Eu me lembro de uma que veio aqui agora, que ele foi para Uberlândia fazer uma palestra, uma participação num programa que se chamava Espiritismo no Lar. E ele disse que foi entrevistado. E ele foi falando aquilo que lhe era perguntado, e faltava apenas 1 minuto para o programa encerrar. E ele ficou assim, a pessoa que estava entrevistando, o apresentador, disse para ele: Jerônimo, o que é a felicidade para você? Ele pensou: puxa, quanto tempo que falta? 1 minuto. Ele pensou: não posso falar nada do que é felicidade. Ele disse que lembrou dos conceitos de Emmanuel, né? Lembrou dos conceitos que a gente conhece, que felicidade é fazer os outros felizes. Ele lembrou de conceitos maravilhosos, mas não tinha tempo para falar, 1 minuto apenas. Aí ele disse assim: felicidade para mim é deitar de bruços, porque eu já estou, ele fala o tempo, que agora acho que são 14 anos que fazia, que eu estou de costas. Felicidade para mim é deitar de bruços. E o apresentador do programa riu muito, e aquela frase dele definiu o verdadeiro sentido da felicidade em nossas vidas. Porque nenhum de nós, Aloysio, temos felicidade completa. Porque a felicidade não é deste mundo. Estamos no mundo de provas e expiações. Nós vivemos momentos felizes, mas não somos felizes dentro de um planeta onde temos ao nosso lado tanta dor. Não é possível. Como nos diz o nosso querido Emmanuel,
Nós somos ligados uns aos outros por antenas invisíveis, somos antenas. Ninguém pode ser feliz sendo que o outro, lá do outro lado do mundo, está sendo infeliz. Nós temos momentos felizes. E para cada um de nós, felicidade é algo diferente. É algo que nós necessitamos naquele momento. Se temos sede, felicidade é um copo d'água que nos sacia a sede. Se temos fome, o prato de comida é a nossa felicidade, é aquele momento feliz, rápido, mas que ocorre nas nossas vidas para nos atender. Então, esse conceito do Jerônimo, nós repetimos muito nas nossas preleções, porque ele é muito importante para darmos um sentido diferente às nossas vidas. Temos que contentar mais com o que temos, contentar mais com o que somos, contentar com o que Deus nos legou, porque nós não vamos ter além do que merecemos ou do que aquilo que a misericórdia nos permite num planeta de provas e expiações. Somos ricos. Ricos de muitas dádivas. Numa outra passagem ele relata isso, que eu não vou relatar agora, mas apenas um conceito que ele deu para um senhor que estava desesperado, pensando em tirar a sua vida. Se nós enxergamos, nós somos ricos, porque podemos enxergar. Se estamos andando, temos que agradecer e sentir a riqueza das pernas que nos auxilia a locomover, as mãos, agradecer tudo que possuímos e que não temos forma de substituir em momento algum. Só quando perdemos é que nós vamos compreender. Ele dizia que a prova maior que ele achava era não enxergar. Ele disse um dia para mim: Beth, tudo é difícil, mas não enxergar para mim foi muito difícil. É como se eu tivesse entrado numa caverna escura. Eu nunca esqueci disso. Porque todas as suas provas, aos nossos olhos, pareciam naturais. Mas hoje nós percebemos que a intensidade dessas provas são maiores do que nós imaginamos. E as dádivas que nós possuímos são maiores do que nós imaginamos. Cumprimos o horário, Luiz. Beth, eu não tenho nem o que falar, Beth. Eu estou emocionado, realmente. Essas histórias, muita gente já até comentou sobre elas, mas não com a sua vivência, com o seu envolvimento. Não tenho palavras, Beth. Não tenho palavras mesmo para te agradecer todo o seu carinho, todo esse seu conhecimento, que a gente se sente muito tocado, realmente. Estou emocionado. Estou às lágrimas aqui. E nós agradecemos, a Luísa. Como nós te agradecemos. A todos que te acompanham. Eu quero deixar aqui, em nome do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, de nossa Ituiutaba, do nosso querido Jerônimo, essa gratidão a estes amigos que te acompanham com tanto carinho, com tanta fidelidade. Sintam nesse momento agradecidos pelo nosso Jerônimo, pelo nosso querido Chico, porque quando a gente fala do Jerônimo não tem jeito, né, Luiz? Tem que falar do Sim. Chico, né? Até fez uma postagem, né, Beth, daquela foto que você me mandou.
E justo, eu ganhei aquela foto de uma amiga, é daquelas fotos antigas, e me veio, vou mandar para o Luiz, porque é bonita essa passagem. É o famoso beijo, 3 beijos, né? Que o Chico dava sempre que ele ia lá, que o ajudou no momento em que ele estava com aquela hemorragia tão grande, né? O Jerônimo estava muito mal, porque de vez em quando ele tinha esses problemas de hemorragia, tanto é que foi isso uma das formas que o levou ao desencarne. E o Chico beijou e pediu que todos o beijassem também. Ele disse: olha, com cuidado, beijem com muito carinho, porque é uma flor, ela pode despetalar. E todos foram delicadamente dando um beijo no Jerônimo e ele voltou. Ele já estava para desencarnar. Ele foi lá no Chico para ver o Chico e despedir do Chico. E voltou. E teve uma tarefa muito grande depois disso, viu, Luiz? Com certeza. Foi, como diz, não estava pronto o trabalho dele, né? Nem havia começado tudo que nós te relatamos aqui. Então, Ai, essas ai, pessoas, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, a Luiz, por nos permitir, na singeleza de cada um de nós, usufruirmos da bênção desse Evangelho, de falar dele, de levar alguém a oração, a gratidão pela vida, né? Quantos estão tristes, querendo às vezes dar cabo na própria vida? A gente sabe que deparamos com a própria vida. E é momento de fé, de resignação, de paciência, para que a nossa batalha seja vencida. Jamais desertar da vida, nem dos nossos deveres e nem das nossas atividades junto ao Cristo. É isso que nós gostaríamos de dizer. Beth, o pessoal está amando, todo mundo agradecendo imensamente, live maravilhosa, você realmente nos tocou profundamente o coração e eu só tenho realmente agradecer a você, agradecer a todo mundo que está aí junto com a gente aí e eu não tenho nem palavras. Olha, o nosso abraço a você. Obrigada pela oportunidade. E nós estamos aqui à disposição. Que não seja uma live, uma participação, alguma coisa que você queira, pode contar conosco. Roberto, só para o pessoal saber qual o horário de funcionamento do Ceareiros, quais as atividades, só para quando o pessoal passar e for para Uberaba para saber, né? Justamente, olha, nós temos trabalho de segunda a domingo. Segunda-feira, nós temos uma sopa fraterna. Terça-feira, nós temos o trabalho de passes e cura. Nós o chamamos assim porque é um trabalho de passes, que funciona das 20 horas às 21 horas, terça-feira. Quarta-feira, nós temos outra sopa fraterna pela manhã. E temos à noite o trabalho Desobsessão, que inicia 20 horas também até às 21. Na quinta-feira, nós temos um trabalho de estudo, que inicia às 19h30 e termina às 20h30. Temos, na sexta-feira, um trabalho também de sopa fraterna e um trabalho junto às nossas mãezinhas carentes, essas que nós fazíamos a peregrinação. Esse trabalho nosso, Luiz, ele chama Trabalho de Mães Maria Dolores. É com as nossas mãezinhas carentes. É um trabalho que nós já fazemos há mais de 40 anos, que eu faço parte, e ele foi fundado há mais de 40 anos. Eu e a Márcia, lá no começo dele, a Márcia estava, depois eu cheguei. Então, é um trabalho que já dura
mais de 40 anos, não vou falar precisamente. Ele acontece Sim. das 14 horas até às 15. A gente dá a sopa, lá já teve trabalho de enxovalzinho, de bebê, no momento está parado. Devido à pandemia, nós estamos fazendo um trabalho assim, onde a gente distribui a sopa, fala do evangelho, faz um passe coletivo, não fazemos passe individual, e esses trabalhos outros não estamos fazendo no momento. No sábado, nós temos lá uma campanha do quilo, que está suspensa também por momento da pandemia. No domingo, nós temos um trabalho de estudos que começa das 18 às 19 horas. E o Lar Espírita Pouso do Amanhecer está com trabalhos online. A sopa, na sexta-feira, é feita lá no recinto do Lar Espírita e traz para os ceareiros, sendo que 2 sopas nós fazemos nos ceareiros mesmo, e de sexta vem de lá para os ceareiros. E esse trabalho lá é sempre assim, a equipe ceareiros e Lar Espírita Pouso do Amanhecer é a mesma, Aloysio. Que bom, né? Nós somos, acho como que é, a mãe é os ceareiros, né? É. E ali são os filhos, né? As obras. Sim. Isso mesmo. Ai, Beth, eu não quero mais tomar seu tempo também. Tenho muito a agradecer. A gente podia ficar falando até amanhã cedo, como eu te falei, né? Mas eu agradeço imensamente a tua disponibilidade, de estar aqui com a gente, trazendo esses relatos tão emocionantes que eu falo assim, até conto história, mas não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo tempero, não tem a vivência, né? Que dessas histórias que você contou, você vivenciou-as, né? Então, eu só tenho a agradecer a você. Que você continue sempre, você e a Márcia, nesse trabalho aí que a gente é só divulgador, vocês que põem a mão na massa, né? Então eu acho fantástico, parabéns a toda a equipe daí do Ituiutaba, dos Ceareiros, do Pouso do Amanhecer, então corações queridos que a gente está sempre se falando, né? E Beth, mais uma vez, muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Obrigado a todos os nossos queridos amigos que vieram aqui conosco, né? Quer fazer mais alguma consideraçãozinha final? Fique à vontade. Vamos deixar mais uma vez. Abraços a todos. Gratidão. Beijos a todos. E para finalizar, como eu sempre falo, né, Beth? Que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração, gente. Tchau, tchau. Gratidão a todos. Aloysio. Que Jesus nos conduza, que a nossa noite seja de refazimento, que Jesus seja para cada coração alento, consolação, que o nosso Brasil, que o nosso planeta seja iluminado pelas bênçãos divinas. Que todos nós tenhamos um bom descanso e um despertar feliz. Até a próxima, né? A gente fala mais outro dia. Se Deus quiser. Gratidão, que assim seja. Tchau, gente. Tchau, Beth. Beijos. Tchau, beijos.